Olá a todos, tudo bem? No vídeo de hoje eu pretendo tratar sobre direito processual penal militar, mais especificamente sobre o processo penal militar e sua aplicação, né? Qual é a fonte do processo penal militar? Bom, o artigo 1º da lei do processo penal militar, né, que traz os ditos legais, ele traz a seguinte redação para a gente. O processo penal militar reger-se-á pelas normas contidas neste Código, assim em tempo de paz como em tempo de guerra, salvo legislação especial que lhe for estritamente aplicável. Bom, o que ele nos traz aqui então? Ele nos traz que as fontes principais do direito processual penal militar é o próprio Código, né? O que está ali na legislação do Código de Processo Penal Militar e as legislações especiais que tratam de casos específicos do processo penal militar, né? Bom, quais são os objetivos do vídeo de hoje? É tratar sobre a interpretação da norma do processo penal militar, aplicação no espaço e tempo e resolução de questão. Quanto à interpretação de norma, a gente pode já começar com a seguinte temática, né? As normas do Código de Processo Penal Militar, quando divergem de tratados e convenções. Como que dá a resolução disso, né? Temos que sempre prevalecerão os tratados e convenções em detrimento das normas do Código de Processo Penal Militar, quando há divergência, né, entre as duas, né? O artigo 2º também é bastante importante, cai bastante em prova, né? Na verdade, cai bastante a sua literalidade. Então, o que a gente tem que passar aqui o olho é ler o que está escrito aqui, e ele é bastante autoexplicativo, né? O que ele traz para a gente? A lei de processo penal militar deve ser interpretada no sentido literal de suas expressões, os termos técnicos hão de ser entendidos em sua acepção especial, salvo se evidentemente empregados com outra significação. E quanto à interpretação, né? O que o código nos traz? No parágrafo 1º do próprio artigo 2º, temos a seguinte redação: admitir-se-á a interpretação extensiva ou a interpretação restritiva, quando for manifesto, no primeiro caso, no caso da interpretação extensiva, que a expressão da lei é mais estrita, e no segundo, restritiva, né, no caso, quando a interpretação é restritiva, né, que é mais ampla do que sua intenção. Ou seja, admitirá a interpretação extensiva do que está expresso na lei ali, quando os próprios termos usados na lei, né, o que disciplina aquela normativa, ela for bastante estrita, né, ela não dá muita margem para interpretação, para abertura ali, né? Então, o legislador, o legislador, quem está utilizando aquele diploma legal, ele poderá ter uma interpretação mais extensiva daquela norma, né? Ele poderá abranger mais coisas, né? Trazer ali princípios, trazer mais interpretação para aquela norma, né? E quando ela for mais ampla, né? Quando a norma ali for mais ampla, for abordar de forma mais aberta, né? Os diplomas, e o legislador ali, a pessoa que tá discorrendo sobre a norma, né, o jurista, né, ele terá que ter uma interpretação mais restritiva, ele não poderá fugir muito do que está ali no que tá ali nos ditos, né? Seguimos. O que é diferente do Código de Processo Penal. Lá ele não traz essa acepção de a norma ser mais restrita ou ser mais ampla, né? Ele já traz nítido aqui, ó, no artigo 3º, a seguinte redação: a lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito. Ou seja, né, então em todos o que está contido ali no Código de Processo Penal poderá ser entendido de forma extensiva, né, aplicado de forma analógica com outros princípios do direito, né? Então, o que é bastante diferente do Código de Processo Penal Militar. É importante a gente fixar essas questões, o que difere o Código de Processo Penal Militar e o Código de Processo Penal comum, porque é o que mais cobra em prova, né? O avaliador ele gosta de trazer essas comparações, né? Trocar às vezes, trazer uma expressão do Código de Processo Penal e dizer que está contido também igual forma no Código de Processo Penal Militar, né? Que a gente não vê nesse caso. Aqui, ó, o parágrafo 2º do artigo 2º ainda, né, não traz também. Não é, porém, admissível qualquer dessas interpretações, ou seja, tanto interpretação extensiva quanto restritiva, nos casos que desrespeitam a cercear a defesa pessoal do acusado, prejudicar ou alterar o curso normal do processo ou lhe desvirtuar a natureza. C. Desfigurar de plano os fundamentos da acusação que deram origem ao processo. Ou seja, não cabe ao legislador ali, ao jurista ali, né,
ter uma interpretação extensiva ou restritiva ali, ele tem que trazer o que a lei está dizendo. Se caso incorrer em questões que vão acontecer isso, prejudicar, cessear, desfigurar do plano, né? Então, ficar bastante atento a isso. Agora, quanto à aplicação da lei em tempo de paz, né? O que traz pra gente aqui o texto legal, né? Ó, em todo território nacional, ou seja, em todo território nacional será aplicado o Código de Processo Penal Militar. Né? Quando fora o território nacional, né? Ou lugar de extraterritorialidade brasileira. Né? É quando se tratar de crime que atente contra as instituições militares ou a segurança nacional, ainda que seja o agente processado ou tenha sido julgado pela justiça estrangeira. Ou seja, mesmo que a pessoa tenha sido julgada, será aplicável, será julgado novamente o cidadão ali que comete um crime que atente contra as instituições militares ou a segurança nacional. Né? É isso que o artigo aqui está nos dizendo, né? que o inciso. Né? Se fora o território nacional também. Né? O que ele traz aqui? Outro caso, né? Em zona ou lugar sob administração militar ou vigilância de força brasileira, ou em ligação com esta, de força militar estrangeira no cumprimento de missão de caráter internacional ou extraterritorial. Né? Bastante claro também. D. A bordo de navios ou quaisquer outras embarcações e de aeronaves onde quer que se encontrem, ainda que de propriedade privada. Fica bem claro nesse final, desde que estejam sob comando militar ou militarmente utilizadas ou ocupadas por ordem de autoridade militar. Né? Então, é bastante importante entender que poderá tanto a propriedade privada, né, ser aplicável ali quando ele está em alto mar, onde quer que se encontre, né, em outro país, mas tem que ter esse finalzinho, tem que estar atentando, né, desde que esteja sob o comando ou militarmente utilizado ou ocupado por ordem de cumprimento de autoridade militar competente, né, então fica bastante atento. E a última, a bordo de aeronave e navio estrangeiro, desde que em lugar sujeito à administração militar e a infração atente contra as instituições militares ou a segurança nacional. Lembrar desse final. I, não é ou a infração atente, né? É I, tem que atentar, tem que ter esses dois quesitos, né? Seguimos. Agora, quanto em tempo de paz, né? Será os mesmos casos que a gente acabou de ver, será aplicável também. E o que muda aqui, né? AB. Em zona, espaço ou lugar onde se realizem operações de força militar brasileira ou estrangeira que lhe sejam aliadas, ou cuja defesa, proteção ou vigilância interesse segurança nacional, ou ao bom êxito daquelas operações, se em território estrangeiro militarmente ocupado. Então, esses serão os casos que serão também aplicáveis em tempo de guerra. Por fim, né, temos o artigo 6º, obedecerão às normas processuais previstas nesse código, no que forem aplicáveis. Não obedecerá salvo, né, que tem um salvo, né, quando não obedecerá as normas aqui, quanto à organização da justiça, aos recursos e à execução de sentença, os processos da justiça militar estadual, nos crimes previstos na lei penal militar, a que responderem os oficiais e praças das polícias e dos corpos de bombeiros militares, né. E agora eu trouxe uma questão que vai dar um apanhado de toda essa matéria que a gente acabou de estudar. Uma questão bastante interessante, ela trata de todo o tema, né. Vamos lá, é uma questão de 2021, no CEP, né, da Polícia do Piauí, para aspirante, né, aspirante da Polícia Militar, né. Temos aqui, quanto à Lei de Processo Penal Militar e sua aplicação, selecione a alternativa correta. Deixa eu só pegar aqui o marcador, para a gente ir marcando aqui, né. Opa, passei aqui. Bom, temos aqui a letra A, né. Aplicam-se as normas do Código de Processo Penal Militar aos processos regulados em lei especial, salvo decisão judicial em contrário. Bom, o que está errado aqui, né? Está errado esse final aqui, que não existe essa... Opa. Não existe esse salvo aqui, né? Não existe isso, né? Isso aqui não há restrição, né? Letra B. A Lei de Processo Penal Militar deve ser interpretada no sentido literal de suas expressões. Os termos técnicos vão de ser entendidos em sua acepção especial, salvo se evidentemente empregados com outra significação. Tá certo essa questão. Isso aqui é verdadeiro, a gente acabou de ver. Então essa aqui é a correta. Vamos continuar vendo aqui o que estão errado, né? Os casos omissos no Código de Processo Penal Militar serão supridos somente pela legislação processual penal comum? Não, né? Até deu um vacilo que eu passei, vocês viram que não, né? Então tem mais coisa aqui, ó. O artigo 3º, né, trata pra gente, os casos omissos, que o código é omisso, né? Como que deve ser tratado? Pela legislação de processo penal comum, conforme está lá, quando aplicável no caso concreto, e sem prejuízo da índole do processo penal militar.
pela jurisprudência, pelos usos e costumes militares, pelo princípio gerais do direito e pela analogia. Então está errado por quê? Porque aqui está afirmando que será somente pela legislação processual penal comum. Não, não é. Então tem mais casos, né? Também aqui, ó, letra D. Nos casos concretos, se houver divergência entre as normas do Código de Processo Penal Militar e as de convenções e tratados que o Brasil seja signatário, prevalecerão as primeiras. Está falando aqui que prevalecerão qual? As primeiras, né, que está afirmando pra gente, né? Que seria as normas de Código de Processo Penal Militar, né? Mas a gente viu que não, que prevalecerá é as convenções e tratados em relação quando tem divergência entre esses dois aqui. Então, prevalecerão essa aqui, ó. Essa aqui prevalecerá, essa não. Então essa questão é falsa, né? Falsa. Letra F, né? O processo penal militar reger-se-á pelas normas contidas neste código, certo? Assim tanto em tempo de paz como em tempo de guerra, conforme a gente viu. Salvo legislação especial mais favorável ao acusado. Ó, esse final aqui, ó, não existe, ó. Não existe esse salvo aqui, isso aqui não é. Então isso torna a questão errada. Bom, gente, acredito que eu abordei todos os tópicos que eu pretendia falar aqui, né, nesse vídeo. Espero ter ajudado. É uma matéria até não tão difícil de Código de Processo Penal Militar, né? Então, assim, agradeço a presença de vocês aqui no meu vídeo. Se gostaram do canal, se gostaram da proposta aqui, inscreva-se no canal e deixa um like aí pra ajudar no vídeo, né, para o vídeo espalhar, né, mais fácil no YouTube, né? Então é isso, muito obrigado e até a próxima.